Olá, graça e paz. Eu sou o pastor Luciélio, pastor da Igreja Batista Nova Betel, na Chapada Diamantina, aqui no estado da Bahia. Gostaria de poder trazer a você a palavra do Senhor, mas peço também que você se inscreva nesse canal. E hoje a nossa palavra está em Mateus, no capítulo 11, versículos 28 ao 30. Jesus disse: Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Jesus, ele está nos falando aqui sobre o descanso para a alma, que é o descanso espiritual. Isso é possível porque o homem é pecador, o homem nasce pecador e ele precisa de um alívio. E esse alívio Jesus está nos prometendo aqui através da sua palavra, que é o descanso espiritual. Esse descanso só será possível se houver o perdão de Deus para os pecados dos homens. E Jesus tem um perdão para você. Então a questão aqui é que você aceite o perdão de Jesus. Se você desejar e você quiser o perdão de Jesus, ele dará perdão para você e, portanto, você estará em descanso espiritual sobre a promessa da remoção dos pecados que Jesus pode realizar na vida do que crê. Quando o homem está debaixo do pecado, sobre o domínio do pecado, ele sofre muitas consequências. E quando Jesus nos dá essa palavra, ele está nos dizendo que ele quer nos livrar também dessas consequências, porque o pecado ele é maldito e ele produz consequências na vida humana. Nós temos um exemplo na Bíblia, no livro de Juízes, no capítulo 6, do 1 ao 10. Claro, todo o capítulo vai seguir no assunto, mas eu quero pautar aqui um pouco nessa parte da história que está ali, a história de Israel, que está vivendo sobre o domínio dos midianitas. Os midianitas eram povos nômades que viviam aqui e acolá como uma espécie de sanguessuga. Vivia da miséria alheia, vivia da dificuldade alheia. E o texto deixa claro que Israel, por causa dos seus pecados, trouxe a presença do inimigo ao qual Israel não conseguia combater. Era uma presença que incomodava e que trazia sérios prejuízos econômicos, prejuízos políticos, prejuízos estruturais àquela nação de Israel. E a consequência disso, a Bíblia deixa claro que foram os pecados de Israel. A nação havia virado as costas para o Criador, para o seu Deus, e o inimigo então vinha e eles já não tinham mais a mão de Deus para protegê-los. O mesmo ocorre com todas as pessoas que se envolvem com o pecado e que deixam o Senhor e que não recorrem ao Senhor. Não é que Deus está empurrando eles para estar sobre algum tipo de domínio. Não é isso. Mas é que os pecados da pessoa traz essa presença do mal sobre as suas vidas. Israel estava sobre um domínio do qual ele não conseguia se livrar. O texto deixa claro que todas as vezes que Israel, que era uma nação agrícola, que dependia, a sua base econômica era a economia, ou a sua base econômica era a agricultura, todas as vezes que eles semeavam, e aí quando vinha aquele momento de colher os seus frutos, vinha um inimigo e levava todo o sustento daquele povo. Então era um povo que não conseguia prosperar, era um povo que não conseguia mais ter a sua vida normal e normalizada por uma presença terrível do inimigo que tirava deles o sustento, tirava deles a prosperidade. O texto chega dizendo que os midianitas eram como gafanhotos, de tanto número que vinham e a forma como eles levavam todo o sustento, os animais, a riqueza, toda a riqueza da nação de Israel. São as consequências do pecado que nós podemos observar aqui. Aquela nação, antes já conhecida pelos milagres de Deus, agora estava completamente vulnerável
a ação de um inimigo que não estava brincando em serviço, de um inimigo que astutamente tinha poder para dominá-los. O texto também segue dizendo que eles se escondiam em covas. E covas fala de uma situação ainda que representa o quanto essa nação estava coagida e encurralada pelo seu inimigo. Porque as covas não eram um lugar de habitação comum, normal. Era o desespero da nação. Eles já não tinham mais o que fazer. A única coisa que restava era, ao menos, guardar suas vidas. É algo assim insustentável pensar isso. Uma nação que não tinha poder de se defender. Uma nação que não tinha poder de reagir. Uma nação que não tinha poder de ter os seus próprios domínios sobre o seu controle. Mas o inimigo fazia isso. E a cova, ela representa o ápice do problema na vida das pessoas. Quando as pessoas não conseguem mais reagir. Quando elas estão entregues à adversidade. Aqui a adversidade de Israel era consequência dos seus pecados. Não que toda adversidade seja consequência do pecado. Existem adversidades que têm várias situações que nós poderíamos analisar. É contextual. Mas essa adversidade era uma adversidade causada pelo pecado da nação que havia aborrecido a Deus a ponto de construir e de adorar outros deuses. Então são pecados que nós podemos observar aqui que levaram essa nação a estar a ponto de se esconder em covas. E quando um indivíduo, uma pessoa, ele começa a se esconder em covas, sem dúvida nenhuma, aqui tratando do ponto de vista da espiritualidade, a falta de uma vida devocional, que é uma vida diária de oração, de meditação da palavra, de obediência à palavra. Quando a pessoa falta com isso, ele começa a ficar vulnerável aos ataques do inimigo. Ele não consegue ter a resistência que deveria ter em relação às atitudes que o adversário pode trazer sobre a sua vida. A Bíblia diz que por 7 anos Israel foi dominado pelos amalequitas que subiam como gafanhotos. Isso é muito sério. Uma nação ser dominada por um outro povo que vivia às suas custas. Tem gente que não consegue realmente entender o que está acontecendo na sua vida. Como sem dúvida Israel, até o momento em que eles não se voltam e se arrependem, clamam e buscam o Senhor, eles realmente ficavam confusos diante do que estava acontecendo. Existia um estado de perplexidade diante do que estava acontecendo. Aqui podemos considerar 2 coisas. A vulnerabilidade do homem sem a proteção de Deus. E segundo, Israel foi empobrecido como nação pela presença constante, contínua do inimigo agindo nas suas vidas. Sem dúvida nenhuma que muitas pessoas, eles estão vivendo isso que Israel viveu. Através de um vício, através de alianças, de pacto que fizeram, em resumo, de algum tipo de pecado, o inimigo tem conseguido entrar na vida de muitas pessoas. Deixa eu te dizer uma coisa. O diabo não tem poder de lutar contra Deus. Ele luta contra os homens. Ele luta contra você. Você precisa ter a proteção do Senhor. Você precisa ter Deus na sua vida para que nos momentos de adversidade, nos momentos de lutas que são comuns a todos, você possa ter o poder de reagir. O texto testemunha também que Israel deixou de ouvir o Senhor. Sem dúvida que se você se enquadra nesse momento da sua vida a esse perfil, como foi o perfil de Israel aqui, que por conta dos seus pecados sofreram tamanhas consequências, ouvir o Senhor novamente. A saída está em você voltar-se para o Senhor, em você buscar o Senhor novamente para a sua vida, em você voltar a sua casa para o Senhor e você para o Senhor.
essa porta será aberta novamente para a sua vida. A porta da bênção, a porta da proteção do Senhor, a porta que Deus abre que os homens não podem abrir. Existe nessa vida aqui mesmo a necessidade muito grande de que Deus ele esteja interagindo em nossas vidas no sentido de nos proteger, no sentido de nos guiar, de nos abençoar, de nos guardar das ações do mal. Estamos vendo que hoje todos nós passamos por um grande desafio, onde ficarão de pé aqueles que olharem para o Senhor e ouvirem a sua voz, e ouvirem a sua palavra, e ouvirem a sua voz, que a Bíblia diz que é como um som de muitas águas. Quando o povo clamou, reconheceu os seus pecados, reconheceu que era a causa deles estarem vivendo aquele empobrecimento e aquela opressão, era os seus pecados, houve uma resposta do Senhor. Deus enviou ali um profeta, Deus levantou a Gideão, Deus sempre será misericordioso, Deus sempre será bondoso. É o homem que tem fechado o coração, é o homem que tem se escondido de Deus, é o homem que tem abandonado aqueles princípios básicos da fé. Por isso sofre grandes consequências. Aqui Jesus, quando ele diz, vinde a mim, ele está convidando você. Olha que amor Jesus tem por você. Ele convidar você para você estar livre do peso do pecado. Jesus disse, darei descanso para a vossa alma. Ele disse, eu vou também fazer uma coisa com você. Eu vou ensinar você. Tomai sobre vós o meu jugo. O jugo é aquele instrumento de madeira que é colocado no pescoço dos bois para que eles fiquem unidos e possam carregar a carroça ou o arado. Mantém os bois disciplinados. Quando você vem para Jesus, ele dá a você uma disciplina que te torna discípulo e filho. Porque toda casa precisa ter uma disciplina. Toda casa precisa ter uma ordem. Toda casa precisa ter uma liderança. E a liderança que Jesus quer ter na sua vida, é preciso que você deixe as suas próprias ações e aceite o jugo que ele tem para você, que o texto deixa claro. É leve, é suave, não fará mal a você, fará um bem extraordinário para a sua vida. Aceite o convite do Senhor, aceite que Jesus escreva a sua história. Nós temos visto testemunho de pessoas que têm contado a sua história, de que sem entender, mas confiando, deixaram que Cristo escrevesse a sua história. Outro dia eu me vi diante do Senhor dizendo para Ele isso. Deus, escreva a minha história. Porque às vezes nós queremos escrever a nossa história. Às vezes nós fazemos escolhas que não são as escolhas de Deus para a nossa vida. Mas se Deus escrever a nossa história, sem dúvida alguma, no final desse capítulo, o nome de Deus será glorificado em nossas vidas. Eu desejo que você se livre do pecado. E para você se livrar do pecado, só existe um meio de remoção. Não adianta subir escada de joelho, não adianta fazer penitências. Só existe um modo de você se livrar do pecado, através do sangue de Jesus, que foi vertido naquela cruz. Se você clamar a Ele e dizer, Deus, eu sou um pecador e tudo que está acontecendo comigo é consequência dos meus pecados, eu quero aceitar o teu perdão, eu aceito a tua obra na minha vida, Jesus te perdoará e tirará de você esse fardo terrível e dará a você a perspectiva de uma vida. Você vai saber o que é levantar de manhã e poder se preparar para um dia e dizer, Deus, obrigado por esse dia. Obrigado por mais esse dia. Porque Deus colocará na sua alma a estima de que você é um cidadão do céu. Porque o perdão de Deus, ele é uma sequência positiva. Ele produz em você o efeito de ser morador do céu. Em todo o assunto principal que nós lemos nesse texto aqui base de Mateus 11, está implícito a ideia, o ensino
de que Jesus é aquele que perdoa e tira o fardo. E é o único que pode remover esse pecado. Como também é o único que promete, garante e dá a vida eterna. Eu sempre vou dizer aqui, ore. Eu digo para você, ore. Fale com Deus. Deus tem interesse de ouvir você. E Deus quer ouvir uma oração de arrependimento, uma oração de retorno, uma oração de colocar Deus no centro da vida. É isso que vai tornar essa promessa uma realidade na sua vida. Deus te abençoe, abençoe seu lar, na sua casa. Em nome de Jesus Cristo.